E se você descobrisse que aquilo que tanto está te preocupando devia ser motivo de agradecimento e devia estar te acalmando? Não entendeu? Esse é o canal Um Cristão é a Palavra. Eu sou Sandro Borges. Fica comigo até o final do vídeo e a gente vai tentar entender isso juntos, baseado na palavra de Deus. Você certamente lembra da história da saída do povo de Deus do Egito, 400 anos de escravidão, 10 pragas necessárias para que finalmente o faraó permitisse a saída do povo. Agora você se imagina no lugar daquele povo, depois de 400 anos, saindo e descobrindo que está sendo guiado por Deus pelo caminho mais longo. Como assim? Êxodo 17 nos diz: Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Deus consegue entender a limitação dos seus filhos. Deus nos conhece tão bem que Ele sabe exatamente aquilo que a gente pode e não pode suportar. Quando Deus olhou para aquele povo saindo do Egito, depois de 400 anos de escravidão, ele sabia que se eles enfrentassem uma dificuldade a ponto de enxergar uma guerra, sem estarem treinados, sem terem um exército formado, já que eles estavam escravizados, a tendência natural é que eles, por medo, voltassem para o Egito, voltassem para quem os escravizava. Então, para evitar que o seu povo caísse de novo em escravidão, Deus, no seu amor infinito, conduziu o seu povo pelo caminho mais longo. Na verdade, ele desviou o povo para evitar enfrentar diretamente esse problema. Foi um ato de amor, entendendo o que aquele povo precisava, Deus forneceu não o que aquele povo queria, mas o que aquele povo precisava. Entenda. Certamente, vamos nos colocar no lugar, 400 anos escravizados, naquela agonia de ir embora, depois do vai e não vai, daquelas pragas que se repetiam. Então o faraó dizia, vai liberar, depois não vai mais sair, vai sair, depois não vai mais sair. Quando eles de fato são liberados, o sentimento natural de qualquer um seria pressa. Seria seguir o caminho mais curto para necessariamente alcançar logo o seu destino final. E eu imagino que boa parte deles conhecessem pelo menos a direção, entendessem que o caminho que eles estavam seguindo não era o mais curto. Eram muitos, né? A Bíblia fala em muitos. E aí eu imagino que possivelmente alguns deles tenham se questionado, quiçá alguns até murmurado. Mas por que nós estamos indo por esse caminho mais longo? Por que Deus, depois de tanto sacrifício, de tanta dificuldade, na hora que é para usufruir da liberdade, nos leva por o caminho mais longo? Eu não sei, eu não estava lá, mas eu posso dizer que eu quase posso ouvir algumas vozes reclamando nesse sentido. Porque da nossa natureza humana, a nossa insatisfação e a nossa pressa, que, diga-se de passagem, no tempo de hoje só vem aumentando, porque a tecnologia e as redes sociais vêm nos tirando a paciência. Quer um exemplo? Quantas e quantas pessoas não ouvem mais áudio em uma velocidade 1, vídeo em velocidade 1? Quantas pessoas ficam agoniadas na frente do elevador porque tem que esperar o elevador chegar? A verdade é que a ansiedade no nosso tempo ela é amplificada e portanto, se nós fôssemos submetidos ao caminho mais longo, talvez nós ficássemos ainda mais agoniados. Mas a verdade é que Deus estava protegendo os seus filhos por amor, mesmo sabendo que parte deles não entenderiam. Por que não? Por quê? Porque a gente quer o mais rápido, porque a gente quer do jeito que a gente quer. Mas Deus, conhecendo as limitações daquele povo, assim como Ele conhece a minha limitação, assim como Ele conhece a sua limitação, Ele conduz a nossa história não para o que a gente quer, mas para o que a gente precisa. Não pelo tempo da nossa pressa, mas pelo tempo necessário pelas nossas limitações.
como aquele povo tinha uma limitação de provavelmente ao se chocar com uma guerra, entrar no campo dos filisteus e verificar um povo armado, um povo guerreiro, voltar de medo, Deus nos conduz para que nós possamos sempre, ao longo do caminho, lidar com problemas sim, porque faz parte da vida terrena, mas lidar com problemas que nós podemos suportar, desde que nós estejamos na companhia dele. Eu não sei da sua vida, mas eu já encontrei momentos e problemas que eu tive pressa, que eu estava insatisfeito, que eu esperava que Deus agisse mais rápido. E a leitura desse versículo em especial foi muito importante para mim, porque ele falou comigo para que eu entendesse que eu não tenho conhecimento absoluto e, portanto, eu não tenho condições de julgar o tempo certo para que as coisas aconteçam. Eu não tenho condições de julgar qual é o caminho a que eu mesmo vou dar conta, porque ele conhece mais de mim do que eu mesmo. Então, sendo bem honesto, o que eu queria deixar aqui hoje como mensagem é: o caminho mais longo não é fracasso, é plano de Deus para a tua vida. Talvez você esteja preocupado, agoniado, insatisfeito, que está desesperado, deprimido, triste, com aquela realização, com aquele milagre, com aquele projeto, com aquele anseio, com aquele sonho que não chega, que não se realiza, que não se concretiza. Mas é porque Deus sabe o caminho que nós precisamos seguir. Seja porque nós precisamos estar prontos para receber aquilo, seja porque nós vamos ter que lidar com dificuldades que nós precisamos nos solidificar, nos firmar, ou até desenvolver alguma habilidade. Eu não sei dizer propriamente porquê, mas eu sei dizer que eu confio naquele que sabe o porquê. Eu não sei dizer propriamente o motivo ou o tempo, mas eu sei dizer que eu tenho fé naquele que domina os motivos, as causas, os acontecimentos e o Senhor do tempo. E eu quero te passar essa confiança hoje. Se tem alguma coisa na tua vida em que o tempo de acontecimento tem angustiado o teu coração, acalma o teu coração. Acalma o teu coração, não porque a minha voz diz, mas acalma o teu coração porque o teu Deus diz que ele faz tudo no tempo e no caminho que te protege de cair no mal. Os problemas eles vão existir, mas no caminho que Deus nos coloca, se nós o seguirmos e confiarmos nele e não nos afastarmos dele, ele vai garantir que nós chegaremos seguros. O principal projeto de Deus para a nossa vida é nossa salvação. E ele vai fazer de tudo para que nós não a percamos. Ele vai fazer de tudo para que nós estejamos sempre com ele. E nesse caminho, ele vai nos desenvolvendo e vai nos entregando as bênçãos que nós estejamos prontos para receber. Então, irmã, irmão, o que eu deixo de mensagem é: creia, creia profundamente que Deus está comandando e guiando o teu caminho e em estando sob esse guia, seguindo as diretrizes dele, você está seguro. O caminho às vezes pode ser até mais longo, mas é o caminho mais seguro. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua jornada, que tu possas estar seguro e pronto, e principalmente louvando e glorificando o nome do Deus Altíssimo. Comenta aqui, eu creio, para que você possa avivantar, fortificar a tua fé. Coloca agora, pensa no teu coração, ora, lembra daquilo que tu precisas entregar a tua confiança a Deus, daquele problema, daquela questão que tu te angustias por não estar resolvido, mas é o momento de tu declarar a tua fé, a tua confiança no Senhor Deus Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos ter a paz que excede todo entendimento. Não porque nós não tenhamos problemas,
não porque nós não enfrentemos caminhos longos, tortuosos e pedregosos, mas porque nós sabemos que estaremos seguros sob a orientação do nosso Deus. Amém? Deus te abençoe, segue o canal, até breve.